emissora oficial do Timor português, a voz de Portugal na Oceânia, a transmitir na banda dos 90 metros e com a frequência de 3.268 quilociclos por segundo. Estimados ouvintes, muito boa tarde. As imagens e o texto da época deixam entender que o povo de Timor é mais português que a gente de Rio de Honor ou Godramil. Em dia de festa, é com este garbo que eles desfilam empunhando com comovido orgulho as velhas bandeiras portuguesas que estiveram enterradas para que os japoneses as não levassem. Contaram-nos que um destes bravos, ao ver o perigo de ser tomada a sua bandeira, queimou-a e engoliu as cinzas. Os ventos da independência devem a Mãe Pátria contrapor uma vaga de patriotismo. É dos livros de história. As histórias dos timorenses do tempo colonial são contadas através da tradição oral e os objetos que guardam nas casas sagradas. Os Lianães, os donos da história nas comunidades, guardam os objetos dos avós que valorizam também a sua identidade portuguesa em comum. Bandeira RTL. Mas bem nina rina nessa sumber nessa de mata nida fofon moço nenen Portugal maca entrega babaruane. O Lulik em si representa a consciência das origens. Aí então há uma continuidade histórica entre nós os vivos e os mortos. E essa relação entre os vivos e os mortos é celebrada em rituais dos Lulik. Ai, agora é coroi. É não. Só coroi. Pero ele pega Não é uma coisa religiosa no sentido próprio da fé cristã, mas são elementos culturais que em si também estão embebidos dentro de um universo religioso. Respeito e tem uma área de Marrocos, primeiro Marrocos, segundo ele bem caro. E tem respeito Portugal e Marrocos, hari bita Timor e tem respeito. E dali e tem Australia e tem Marrocos fiar. Então cruzou tem que estar de uma área de tem que estar do cruz e tem sarale tem que estar do cruzou. Se olha ali olha respeito ida. Ne bele hari malu dali aku di malu si malu buat kesione di utus aku. O teto popularizou em Timor-Leste, primeiro pela presença portuguesa. Os missionários usaram o teto para cristianizar. Depois veio a invasão. A partir de meados de 80, a igreja decidiu que na liturgia passasse a usar o teto. Então, a igreja contribuiu imenso para a expansão do teto, como resistência ao Bahasa indonésio. Veio a independência, a liderança timorense que conduziu este povo até a vitória em 99, e o povo seguiu, decidiu, para o futuro deste país, para a sua sobrevivência, era necessário preservar a sua herança cultural e histórica, que tem vários fundamentos. Tem a religião católica, veio da presença portuguesa. Tem o teto, que se pode dizer, veio da presença portuguesa através dos missionários, porque o teto era uma língua minoritária. Hoje, o tetum é a língua mais falada em Timor-Leste e uma das línguas oficiais da nova nação. A outra, muito menos falada, é o português. Timor-Leste, sem a história de Portugal, de 500 anos aqui, não existe. Não existiu.
não existiria. Foi a colonização portuguesa, depois rivalidade com a Holanda, que criou o que hoje é Timor-Leste e o que hoje é a Indonésia, é resultado da colonização holandesa. Em que os portugueses, pela primeira vez, pisaram a terra timorense. A partir daí, pronto, Timor-Leste ganhou, ou adquiriu, aliás, pronto, né, através dessa interação, uma identidade. Uma identidade que caracteriza, ou que explica, portanto, né, toda a essência, portanto, do povo que se chama, portanto, né, Timor-Leste. Veio a invasão, né, da Indonésia, das tropas indonésias, que causou, portanto, uma guerra durante um período longo de 24 anos de resistência contra a ocupação, esta ocupação militar indonésia. A língua portuguesa vincou. A luta era de armas e de línguas. A integração da 27ª província passava pela introdução da língua indonésia. Indonesia pada umumnya. Sedangkan Timor ini 15 tahun. Berarti dalam jenjang menuju keterkesan mengajar. A língua levava a história. As duas forças em conflito aproximavam-se da população através de alfabetização e educação popular. Nós que estávamos na resistência armada, a lutar contra a ocupação militar indonésia, de armas na mão ou com armas na mão, falávamos a língua portuguesa. Comunicávamos em língua portuguesa, a par do teto, naturalmente. Todos os documentos, né, da resistência armada eram documentos feitos, portanto, a língua portuguesa. A língua portuguesa marcou a essência, portanto, deste país, deste povo que se chama Timor-Leste. Todos os quadros, comandantes, assistentes e quadros civis e militares tiveram esta missão de ensinar os soldados para aprender a ler português. Não tínhamos cadernos nem lapiseiras. Utilizávamos aquelas folhas das árvores e as pedras, as cascas e tudo para depois ensiná-los a escrever nesses objetos. Quando apanhávamos com alguma correspondência em português, lá do exterior para cá, ou então mesmo os jornais, o recorte dos jornais que apanhávamos lá do exterior para cá, principalmente o Diário, as Notícias de Portugal e não sei quando lá chegaram às nossas mãos, ou algum livro em português. Aí depois utilizávamos para fazer o estudo e a discussão entre nós, promover discussões para depois analisar aquele texto escrito e melhorando assim o nosso português. E nas nossas reuniões, nos estudos coletivos, que havidos ao longo daquele percurso da resistência, comunicávamos em português. Houve na altura um departamento, um Bureau de Informação e Propaganda Política, que escutava todas as emissoras portuguesas, ingleses e franceses. E então tirava extratos daquelas notícias todas, escrevendo aquilo para fazer de jornais e passar de agrupamento em agrupamento para nós estudarmos. Em vésperas da prevista chegada da missão parlamentar portuguesa, militares indonésios ameaçaram matar ou prender todo e qualquer indivíduo que tentasse contactar a delegação ou que manifestasse de alguma forma a favor da independência de Timor-Leste. O bispo de Dili, Dom Carlos Ximénez Belo, escreveu recentemente uma carta a um amigo em Portugal, dizendo que em vésperas da chegada dos portugueses foram lançadas uma altura quando o assunto saiu do primeiro plano com o cancelamento da visita. Primeiro, eu da minha parte tenho insistido junto das autoridades portuguesas para que Portugal duvide de convocar uma reunião do Conselho de Segurança. Claro, Portugal não é membro do Conselho de Segurança, não é presidente do Conselho de Segurança. Para a sobrevivência da causa de Timor na agenda da ONU, para a manter viva esses anos todos, 24 anos, foi, sobretudo, a solidariedade dos países de expressão portuguesa. Esta solidariedade de Portugal e os países africanos de língua portuguesa, como do Brasil, vem da nossa história comum, vem da língua comum, vem das experiências comuns
resultou nessa solidariedade única que existe. Momento ini barak nih. TNI sira konsentra nih ba ia be campo be aviação be antigo be portuguesnya na kono emene mesak be TNI deit. Sira campo ya campo lar na kono dia. Nesta situação, o escriturário das Falentil mandou uma carta em português a uma paróquia onde o Maxtal estava e este foi visitar ao seu grupo escondido num matagal. Kami ya momento ya tempo guerrilha na bolo de dupla função. Dupla função né? Cara, agora vai ter bel janga tak bel multifunções. Função ida ada atuan militar, função selfali, halo nessa é política. Com a população falava a língua local, mas com o jornalista a língua da luta. Todas as condições que existem para uma boa vida também não vale do que o direito de viver como homem, como sou, como um povo e uma nação. Eu tenho muitas ideias para explicar, para responder à pergunta do senhor, mas o problema é o meu português que pode criar uma confusão ao senhor. Portanto, se é para falar o teto, então eu... Fala o teto, eu posso traduzir logo. Para não é mais normal, no momento né, nessa aquele português né, lá é problema, assim, atube comunica mas sei tos itu. Então, nesse momento, consegue colher algo como não tiraria. O português precisava de um esforço grande. O momento na água, nós sempre escriturar, para líder se railara, a querer. E o momento na água lá, a querer kami subur kita, kau misak subur juga kalau pulang tolu dan sana. Tahu leri, figa mais leri. Tahu em termos de vocabulário, tahu barakona. Depois tahu aprende tang gramática, tahu aprende mesak. Então tahu bel hakere kono, hotang be sambe lá o líder sira tahu hakere sirne texto sirne, nesang relatórios. Então tahu como se lê barakona. Quanto mais se aperfeiçoar no português, claro que português, mas em inglês, mas começar a momento na uso tão na dicionário, gramática, inglês né, no momento Padre Antônio Maca ajuda. Escreveu o vermelho está a representar o sangue. O preto significa a ignorância do povo, a miséria, a pobreza. Quando é tempo colonial português tinha, a mim, se classe é bem mais baixo, classe craik, lá é a oportunidade a tua escola nem ida. Primeiro homem vai à escola, how? Se famílias atos cidadãos, mas é tempo Indonésia ninguém. Depois de captura, se aí lá não mais fala vida, mas consegue retar a oportunidade de ir à escola. Silakan. Gimana rumahmu? Bagus. Kalau begitu kita melanjutkan ke kalau udah bahasa kata sekarang kemana lagi ke kalimat. Ocupação de bem maca loriteiros, lorimate, sofrimento batimor. Mas ocupante ainda não vemos smart, matenek. O insato mana a minha sentimento, a minha larang. Então se eu a minha vai à escola, massa, escola. E a escola não se não a mim quando vai ser na história de Ponegoro, história indonésia ninha luta, para independência. Se não a mim quando vai ser na língua.
Depois de 16 anos de educação em língua indonésia, a integração da 27ª província era quase um facto consumado. Mas os timorenses, agora estudantes nas universidades indonésias, lançavam mais um documento importante em português. Kapan kamu datang semuanya? Proclamação da insurreição política dos estudantes de Timor-Leste. Aqui, a defesa intransigente dos direitos inalienáveis do povo de Timor-Leste é um dever sagrado que tem de ser cumprido por todos os filhos do heroico povo malbero. Em Narenatil havia um número de 10 a 15 mil que sabem português, mas não é fluente em português. Porque é um documento de luta, é uma insurreição dos estudantes, é um documento de luta, um levantamento dos estudantes e devemos usar o português como língua da luta. A língua da luta é uma língua de comunicação com os jovens para participar na luta e eles não entendem. Estes documentos aqui, depois de nós lançarmos aos jovens, é traduzido. É logo traduzido para a língua que eles entendam, como título, como base. E então eles compreendem o conteúdo da insurreição, compreendem o português. Nós agora todos escondidos. Alguns ficam ali em Fatmaca, alguns ficam aqui em fora para preparação para receber as Nações Unidas que vêm para Timor. E essa é reunião onde? Em Timor, os estudantes secundários também se organizavam. Como nós não podemos tarde mais, senhor. Por acaso, não posso falar, não, por acaso, atentar a renúncia, está aí a investigar a mim. Não é só eu, mas todos os jovens, por causa dos todos os jovens agora não podem sair. Todos estamos perseguidos. E também, eu também, uma pessoa também. Okay. Só isso. Deus. Tchau. Ainda continuamos a falar a língua portuguesa, mesmo que falamos um português, mesmo que não sabíamos a língua portuguesa, mas façamos o meio possível de aprender a língua portuguesa. Para quê? Porque temos ainda nos nossos corações o espírito português, de ser português. Você é disposto a morrer para a sua pátria? Estamos dispostos, não sou eu, mas todos os nossos irmãos timorenses. Alguns foram torturados, alguns foram coxeados. No dia 12 de novembro, cancelada a visita da delegação parlamentar do Poder Administrante Legal, o jovem que queria esconder a sua cara no carro falou abertamente ao mundo e a Portugal em inglês. To open your eyes about our situation here. We need our protection. Please say to Portugal, yes, to Portugal, and the United States to take our responsibility of our situation here. Estas imagens com os timorenses rezando em português tinham um impacto grande em Portugal. A causa de Timor transformou-se numa causa nacional. Nas montanhas, estes jovens sobreviventes do massacre juntaram-se a uma guerrilha cada vez mais próxima da igreja.
Os elementos faziam o seu relatório ao comandante em chefe em língua tetum, uma língua cada vez mais nacional. Pertama sila tu ita nerras tu nika, leia. Tu pronto, makanya. Baris kan sati. Houve dois tomados. Tomaram dois indonésios. O comandante falava 4 línguas, mais um excelente português. Mas para interpretar as instruções numa bula de medicamentos, era preciso 4 de guerrilheiros para se chegar do barraço indonésio ao português. Os padres portugueses, que escolheram uma das 15 línguas e 20 dialetos para a missionação, fizeram do tetum uma língua nacional. Estamos também aterrados com aquele ambiente, como que mais chocados interiormente, com tanto terror, com tanta matança, com tanto sofrimento e depois a capacidade desta gente em aguentar, continuavam a lutar, a ser despedaçados, mas continuavam a resistir, a lutar, é como que um corpo imortal a resistir a tanta violência. Em setembro de 99, quase que foi a angústia maior ainda do que quando foi da invasão. Estávamos ali uma multidão tão grande, de quase 100.000 pessoas, aquelas florestas de dar, que depois movemos, depois não havia já a comer. Então era uma angústia que crescia de noite para noite, dia para dia. Estão a intervir a sociedade civil, pessoas ligadas à política, pessoas ligadas a sindicatos. Daqui sai sobretudo um apelo a todo o país, um apelo para que amanhã, a partir das 3 da tarde e durante 3 minutos, o país pare para mostrar à comunidade internacional para Timor-Leste. Juntamente. Viva, Nidia, viva! Este senhor vestiu-se de milícia para sobreviver. Para casa. Cego, procura sua casa na confusão. As forças esmagadoras ao redor, que ele nem conhece, definem agora o futuro numa nova fase da luta pela autodeterminação do povo de Timor. Como é que eu aceito, por dinheiro, matar o meu irmão? Para defender a minha família? Também não posso isso. Mas eu ouvi esta resposta. Como é que eu aceito uma coisa dessa? Padre, Filho e Espírito Santo, se tornaram na
Banho está no seu santo viga, já se você não vem nós posso arranjar, só se vai ter vossa vontade de ter comunicação. Na sua convivência com o povo nos tempos difíceis, a Igreja assegurava os laços históricos de identidade e valores que inspiravam a resistência durante a ocupação. E estes também ligavam à língua. Quando se transmitem, enfim, valores religiosos, transmite também através da língua, através da cultura, não é? Por isso, naturalmente, essas coisas andam ligadas. É um laço especial entre os católicos timorenses e a Igreja. No meio daqueles povos que falam Bahasa Indonésia, ou como Malásia, Indonésia, Brunei, ou como povos que falam inglês, Austrália, Singapura e Filipinas, pronto, fica ali um povo que tem a sua identidade própria, que é católico, 80 e tantos % e que quer manter estas tradições da língua portuguesa, da história, da religião e da cultura portuguesa. Com a independência vieram novos desafios. A reconstrução física, mas também, depois de tanta contradição e isolamento, a reconstrução da identidade. Lusófonos chegaram do mundo inteiro, curiosos para conhecer um órfão perdido. Encontraram um país destruído. O esforço principal de reconstrução está na área do ensino. Durante a desocupação, 90% das escolas foram destruídas. Será um longo caminho até a consolidação das línguas oficiais do país, o português e o téton. Foi a língua que nos trouxe para cá. Aliás, como trouxe várias outras pessoas do mundo lusófono, principalmente Portugal, né, e Brasil. Portugal, o berço de nossa língua, mantém escolas em todos os distritos do novo país. Nelas, trabalham cerca de 200 professores. Quem se propõe a passar 2 anos longe de casa precisa de muita vocação. Aquilo que eu gosto realmente de fazer a nível profissional é ser professora, é ensinar. Aqui em Manatuto sinto-me como se estivesse na minha casa e como se algumas pessoas fossem a minha família. Em 2002 a gente encontrou um projeto grande do governo português, eram escolas em todos os distritos. Havia uma escola com 8 professores e professoras portugueses. O destaque são as fotos tiradas pelas próprias crianças. Elas receberam dos professores portugueses máquinas fotográficas descartáveis para registrar com as próprias mãos o dia a dia de suas comunidades. Cheguei cá em setembro de 2000, claro, eu não sabia téton, nem os meus colegas, e então o sistema era através de gestos, não é? Muitos gestos, quase que dançávamos nas aulas. O Brasil também colaborou muito através da Agência de Cooperação Brasileira, com aulas na UNTL, professores universitários, o telecurso, primeiro e segundo grau, que eram as aulas pela televisão. Essa é uma cena muito familiar para milhares de brasileiros, mas só agora começa a fazer parte da vida dos timorenses. A Fundação Roberto Marinho instalou 20 telesalas no Timor-Leste. É muito importante a participação de todos nessa campanha. É diferente com o telecurso. É mais moderno porque temos também televisão e a fita que acompanha, os alunos acompanham bem para poderem aproveitar e compreender melhor. Bom dia, como está? Eu estou bem, e você? Tudo bem. Mas a gente esperava encontrar mais gente falando português. E não era verdade. Muito pouca gente falava português. Eu diria só homens e mulheres acima dos 50 anos de idade. Homens e mulheres que tinham estudado no passado em escolas portuguesas. Mas estes eram poucos. Para os outros, o governo criou a educação não formal. A educação não formal é para aqueles que estão fora de idade escolar.
Nosso público é de 14 anos para cima, até 80, o que ele quiser aprender, estamos sempre prontos para receber. Portanto, eles como não têm outra escola, eles vêm para cá e nós temos várias escolas espalhadas por todo o Timor para atender precisamente esse público. A língua portuguesa chega aos ouvidos dos timorenses de todas as idades numa campanha de alfabetização nas escolas e pelas ondas do rádio. Rádio Fini do Oroçai. Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão das manhãs da Rádio Fini do Oroçai. Hoje estamos na companhia da equipe da Globo Ecologia do Brasil. Bem-vindos a Timor. Para o primeiro-ministro da Educação do país independente, o processo estava a avançar bem já em 2002. Um avanço muito grande comparado com o que nós assistimos aqui em 99, ou ano 2000, graças ao apoio internacional, principalmente, particularmente aqui, ao apoio e solidariedade dos países irmãos da língua portuguesa. E daqui a 5 anos a coisa vai ser já muito diferente. Mas 10 anos depois, os formadores da cooperação pela educação continuam a enfrentar os desafios da língua em Timor-Leste. Aqui estão algumas das muitas línguas que são faladas nessa pequena ilha chamada Timor-Leste. Eles falam tetos, eles falam as línguas maternas, eles falam indonésio, eles falam língua portuguesa também, pelo menos entendem, conversam em língua portuguesa. Ai uhi, ferro, malai, sia, umlai, ilahi. São as palavras das línguas maternas para batata em só uma turma de estudantes. Como traduzir os conceitos de uma língua complexa como é o português? Timor é uma ilha, mas temos a metáfora de que o Timor é um Lafayette, mas ele é uma ilha, ele é terra. Então, a gente usa de metáfora. Bom? A gente tem aqui, ó, gato. Gato é um animal com pata, com orelha, né? Mas no Brasil a gente fala assim, Francisco é um gato. Significa que Francisco é muito bonito. Aí Bosco olha a Meriana e fala, uma gata. Meriana é muito bonita. Gato e gata. Gato pode ser toque. Gata pode ser teque e toque. Ah, quer dizer que aqui muito bonito sim, é sim. toque. Que aqui chamamos metáfora. Teque e toque. Então eu consegui fazer na metáfora essa comparação, Brasil e Timor. Eu lembro. E os timorenses aprendem de falantes de várias línguas o português. Diz que você estamos aqui para aprender língua portuguesa. Você escreve com timorguês, eu traduzir com português. Tetunguês e brasileiro, guês, português, são guês. Bom, Timor é um mosaico de línguas desde sempre, um mosaico de línguas. Por que a luta pela unidade nacional partiu de Dili? Porque foi em Dili em que timorenses de todas as etnias linguísticas se misturaram. Foi depois de Dili que se transferiu para o interior do país e se fez vincar essa questão da unidade nacional. Naturalmente que a religião católica tem um papel nisso, naturalmente que a língua portuguesa tem um papel nisso e naturalmente que o tétno praça tem um papel muito importante nisso. O tétno evoluiu rápido no país independente. Quando chegamos aqui em 99, o tétno que se falava aqui praticamente é imperceptível para os timorenses que vieram de fora. Eu percebia, porque percebo a língua malaia. Mas hoje em dia, o tétno que se fala em Timor-Leste é um tétno já com muito vocabulário português. A língua tétno tem cada vez mais palavras em português, mas a maioria não fala e muitos nem querem falar a segunda língua oficial. Eu falo um pouco. A altura na Indonésia mak ukun ami, então ami kuliah tetun ho Indonesia. Português lá e how agora que tem duni mais bem how buka tu aprende. A nossa língua nacional é tetun e também o português, mas como há muito problema para as nossas povos timorenses falar português, porque não só Portugal que Pele colia português
Mos pele mos atu usa kuliah mos haunilian materna rasif. Tambah hauiha haunilian rasif. Televisão, bahasa Indonesia. Mas kami kuliah umat Tetun. Because I can speak many languages like Tetun, Bahasa, and English. So and then Portugal is far from here. It is important to you speak Portuguese? No, for me no. I speak 3 languages, but it's also I have a mother tongue, so I can speak 2 mother tongue. 5 languages? Yes, I have a neighbor Indonesia. I can speak Indonesia. I have a neighbor Australia, so I can speak English. That's Eu acho que o poder político deve saber educar a população mais jovem para abraçar esta causa, porque é com a afirmação da língua portuguesa ao lado do teto que está a afirmação da nossa diferença nesta região. A inauguração da sede da CPLP foi um passo estratégico na luta pela língua que une os 9 Estados-membros. É com uma enorme emoção que testemunhamos hoje a inauguração desta representação da CPLP em Dili. Um sonho de uns longos anos, hoje materializado. Graças ao empenho e esforço de todos os membros aqui presentes. Esta representação trará uma nova dinâmica na proximidade física e representativa da CPLP na Ásia. Timor-Leste pode ser a ponte de entrada da CPLP na ASEAN, mas há contradições. Que dalam balon ini, kalau kami faham kami kakutak ini, sore halai ba Portugal, sore halai ba Indonesia, sore halai ba ya Pasifik juga okan internasional. Itu atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan juga Presiden Timor Leste, Bapak Sanana Gusmo. Cultura ruang confronta malu agora. Sistema que usa ini maioria opta husi Portugal. Amini educação ini na bahasa Indonesia. Que ini nairuane confronta malu, la comprende malu, la match. Agora vedok ini amni uang sini koloniza filofali, holian. Okay. Selamat malam semua, selamat malam Indonesia, selamat malam Timor Leste, selamat malam Asia. Saya salah satu juri dari Timor Leste, Didinho, mempersembahkan malam ini sangat meriah untuk semua. Viva Timor Leste! Viva! Vamos falar português, Calai? Falo muito pouco de português. Muito pouco? Muito pouco. Hoje à noite é Indonésia? Hoje à noite é Indonésia, sim. Sou Didinho Marçal, uma representante de júri de Timor Leste para competição canta dangdut em Indonésia. Filha Bauma, na barra que agora filha Bauma, confusão. Sira kalam, loron, sai de escola, Bauma ina ama com a sira Tetun. Sira a televisão em Indonésia. Sira filha para escola, professor Sira obriga Sira a português. São confusão de gerações. A unia tahu ni geração de besi agora baru mainnya geração de confusão. Geração latina atbane be. Na segunda década da independência, muitos dos jovens timorenses mantêm a ligação à cultura popular do grande vizinho através da televisão. Dekalai, itu apa kabar? Oh, Dekalai itu Olá, Mimi, Dekalai. How dia, obrigado. How dia, obrigado. Alhamdulillah, yes. How dia, obrigado. Mas, ao mesmo tempo, também são apaixonados pela seleção de Portugal. O brigantino Manuel Gonçalves de Jesus, atual embaixador de Portugal em Dili, ficou agradavelmente surpreendido com o apoio entusiástico dos timorenses à seleção portuguesa a quando do Europeu de Futebol.
Timor amanhecia em festa com bandeiras portuguesas por todo o lado, voltando a mostrar sinais de uma grande proximidade. Uma atitude que o embaixador não esperava, especialmente porque as manifestações partiram dos mais jovens. Depois havia já uma geração que tinha 5 a 6 anos quando foi a invasão. Andou em escolas onde a língua de ensino já foi o base, que é justamente esta população, que de resto são também estes que se manifestam e que estão mais ligadas ao futebol. Os alunos são diariamente são sujeitos do português, é relativamente pequena, ou seja, o ensino, o âmbito escolar, no fundo. A TV educativa transmite em português. No período do domínio da Indonésia, fomos proibidos de usar a língua portuguesa. Apesar de muitas pessoas terem deixado de se comunicar em língua portuguesa, ela não desapareceu da nossa cultura, sendo utilizada como a língua da resistência timorense. Além de toda a importância para a história e a cultura de Timor-Leste, a língua portuguesa também representa uma grande oportunidade de comunicação dos timorenses com uma boa parte do mundo. Mas a televisão popular em língua portuguesa tem pouco impacto em Timor-Leste. Um canal de televisão timorense que tem uma programação ainda relativamente reduzida em português. A grande maioria dos canais que são seguidos são de línguas que não o teto ou o português. A concorrência aqui é grande demais. Sabe, é uma concorrência muito grande e muito próxima. A Indonésia é muito próxima, com 200 e tantos milhões de habitantes, com não sei quantos canais de televisão. É impossível. É praticamente impossível concorrer com isso, com o Brasil, na América do Sul, Portugal, na Europa. Está muito longe. Iya. Ini saya gendong Gerson punya anak. Anaknya Gerson. E a Austrália também. Quer dizer, não é só a concorrência indonésia. São duas forças poderosas, né? A língua portuguesa, sei lá, pode vencer um dia. Mas ainda está longe, eu acho que isso ainda está muito longe de acontecer. Nós queremos reformular as nossas políticas, traduzir de uma forma mais prática, mais implementável no campo, especialmente mais realístico. Nós queremos ver o que é que podemos chegar até lá. Na reestruturação, deu-se prioridade à formação de professores timorenses de qualidade. Era colonial, aprendi português durante 3 anos, mas durante a ocupação indonésia tudo já esqueci. As pessoas têm que chegar ali, as pessoas têm que fazer uma movimentação forçada. E de um currículo com novas matérias, como a história. Para nós é importante, para o futuro. Precisa aprender história para conhecer passado, presente e futuro. Se não conhece história, não conhece quem é nós. O que nós estamos aqui a fazer é apoiar Timor-Leste na reestruturação do ensino, desde o ensino básico até o ensino secundário. Portanto, nós estamos a fazer formação de professores e formação de formadores aos professores ao nível inicial e também ao nível da formação contínua. O nosso grupo de professores portugueses faz esta formação de formadores e supervisiona a formação de professores. Faz o seguinte, experimenta pôr o teu subtítulo na mesma cor, por exemplo, desse verde. O projeto atende professores dos diferentes níveis da escola básica e do ensino superior, além de funcionários de diferentes órgãos do governo. Agora, Itabelle Ratene, Nebe, Vetor Torque. Vetor Torque saindo quadro. Temos a problemática da língua. Alguns alunos ainda não compreendem muito bem o português, então precisamos também aprender o teto, que é a língua mais falada aqui na capital, Dili. Às vezes misturamos, né? Para que os alunos consigam compreender. Na aula de hoje falamos sobre massa de equilíbrio estático. Português no Timor será a língua oficial. Aqui o maior problema é com o tempo verbal que meramente se fala. E com o uso do teto no currículo, a parceria da língua portuguesa para enriquecer a língua mais falada e cada vez mais importante. Ao longo desses anos, o teto foi enriquecido, modernizado, indo buscar palavras ao português. Mas o teto continua ainda muito rudimentar, muito deficitário,
até como língua de comunicação entre timorenses. Portanto, em teto não existe ainda. Muito pouco ainda. Para nós usarmos, portanto, nem com rigor, uma expressão, portanto, nem jurídica. Há, portanto, uma tradução, portanto, em português, do Código Civil e Código Penal, mas pelo que eu vejo é que há muita coisa, há muita linguagem, portanto, português nessa tradução em teto, né, do Código Civil e Código Penal, Código do Processo. As mulheres timorenses fazem canastas que dependem da matemática, mas faltam palavras para explicar os conceitos que usam. 2, 3, 4, 5, 6, 6, e então podem contar as linhas que precisam. Já sabemos que as mulheres já sabem matemática. Talvez não podem expressar ou não podem analisar. E o teto já tem muitas palavras diretamente de português. É natural emprestar de português. Então, estamos no processo e sempre emprestamos mais e mais e usar em teto. Íamos no deslocamento. A distância percorrida, mas não é mistério lá o cidadão, lá mais né, depois mais para né, mais para né, todo para né lá, né? Distância percorrida. E depois tentamos a desenvolver a capacidade dos professores a falar desses conceitos na língua portuguesa. No livro sétimo ano, página 100 até 102, já escrito. 90 km divide por 1 hora, dá 90 km. Distância percorrida. Sim. Prática e a escola ia. Escolas ia. Governo da Lanuma ia. Mas dá balão confusão, é governo, mas confusão. É instituições de Estado união que definem liam português, liam tetum oficial. Mas é momento balão, se há documentos oficiais, né, balão usa liam inglês, liam bahasa. Bem, eu digo sempre aos meus concidadãos timorenses, quando nós queremos não há dificuldade. Eles aprenderam, dizem que português é muito difícil, mas aprenderam bem o indonésio, a língua indonésia. E naquelas regiões, por exemplo, Eucúcia, Los Palos ou os de Buna, que não falam teto, falam teto. Portanto, é tudo questão de ter boa vontade. Em Moçambique foi o mesmo, no ano da independência, 75, menos de 5% falavam português. Hoje, 60% falam português em Moçambique. O Moçambique independente optou pelo português e expandiu mais o português do que no tempo português, da colonização. Não, inglês, eu posso falar muito bem inglês, melhor que o Shakespeare, mas não me sinto inglês. Eu falo inglês porque hoje, com o mundo global, qualquer pessoa que queira afirmar-se neste mundo globalizado tem que saber. Mas o facto de falar inglês como um instrumento de comunicação não significa que eu tenha ganho do domínio da língua inglesa a cultura britânica. Está quase perto, porque agora as escolas e a política está a favorecer, a política do governo está a favorecer que a língua portuguesa vai ser mais usada e vai ser mais falada, porque estão começando a introduzir a língua em todas as matérias de aprendizagem. Historicamente, a minha relação emocional com Portugal. Mas eu liam português. Mas a minha NB, Timor NB, é Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico. Benefício saída para Timor, usa liam português. Benefício saída para Timor, usa liam Indonésia. Benefício saída para Timor, usa liam inglês. Além de coisas práticas de acesso à ciência e tecnologia, há questões muito importantes da identidade de um povo. E nós estamos ainda a construir, consolidar a identidade de um povo. Ainda não está completamente consolidada. E nós sabemos que o português é uma arma e um instrumento importante para consolidar a identidade do povo timorense. Lado a lado com o teto e lado a lado com o cristianismo.
o catolicismo. São 3 grandes pilares da sobrevivência deste país, da identidade deste país. O catolicismo, o teto e o português. Quem pensa ao contrário, eu digo, não está a ver longe.